capítulo de número 16. Eu quero ler com vocês apenas um trecho do versículo de número 11. De tudo aquilo que vocês já viram e ouviram nesta noite, quantos se acham felizes com Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom retornar a essa casa de oração. Quero agradecer ao pastor Júnior, ao pastor Yolanda pelo convite. Muito bom sempre estar com vocês aqui. Deus abençoe todos os obreiros e obreiras dessa casa de oração, todos os membros dessa banda tão abençoada. Deus abençoe vocês, família que nos acompanha. É muito bom estar com vocês aqui. Amém? Com a permissão do pastor Júnior, ele falou que poderia trazer o nosso livro. É um lançamento, viu, irmãos? Você que deseja um dia pregar a palavra, você que já prega, você que quer aprender um pouco mais da Bíblia, como montar um sermão, como pregar, eu creio que esse livro vai ser uma ferramenta útil na sua vida. Nós vamos estar lá no final. Se você quiser comprar, ser abençoado, nos abençoar, faça isso que a bênção é grande. Aleluia. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Se você achou, me diz amém? Amém. Olha só essa pergunta. Então disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os moços? Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? Esta é a pergunta que surgiu dentro da casa de Jessé. Esse é o brado, esse é o grito que foi dado dentro da casa de Jessé. Qual a pergunta, pastor? Acabaram-se os jovens? Não tem mais jovens? Aonde estão os jovens? Dentro do contexto, nós sabemos que Israel, nesse período, estava vivendo uma crise política, uma crise espiritual e uma crise religiosa. Tudo isso porque o que estava sentado no trono para reinar, governar e presidir sobre o povo de Deus tinha adentrado no nível de apostasia. Se apostatou, rebelou-se contra a vontade de Deus, e por causa disso, o Espírito de Deus, a presença de Deus, se afastou da sua vida. O rei de Israel, por nome Saul, tem o trono, tem a coroa, tem o reino, tem o reinado, mas não tem mais sobre ele a bênção de Deus. Não tem mais sobre a vida dele a presença de Deus. E agora Deus precisa fazer alguma coisa e vai fazer. Deus dá uma ordem ao seu profeta por nome Samuel, para que ele enchesse o cântaro, o vaso, o chifre, o chofar, e fosse até Belém de Judá. Porque segundo Deus, lá naquela pequena cidade, ele iria levantar alguém para ocupar o lugar de Saul no trono. Samuel, com o coração cheio de expectativa, com o chifre cheio de azeite, louco para conhecer quem seria o novo suposto rei, ele chega em Belém de Judá. E quando ele chega, ele alcança a casa de um homem chamado Jessé o Belemita. E assim que ele alcança a casa de Jessé, ele convida Jessé e toda a sua família para o sacrifício. E quando eles adentram a casa de Jessé, antes de qualquer coisa,
Samuel declara para Jessé o porquê da sua vinda, o porquê da sua chegada, o porquê de estar ali. E quando Jessé fica sabendo que um dos seus filhos poderia ser o promissor, novo rei de Israel, o coração do pai, do velho Jessé, transborda de alegria. Afinal de contas, a sua casa é pequena, sua família é humilde, e mesmo assim Deus achou graça naquela casa para levantar um dos seus filhos como rei. Qual a preocupação de Jessé agora? É de colocar diante do profeta aquilo que ele tinha de melhor. Todos os filhos de Jessé, quase todos, melhor dizendo, faziam parte da guarda de elite de Saul. Já eram homens de fama, eram homens renomados, eram homens que estavam acostumados a entrar e sair da guerra e receber aplausos, elogios, láureas. Todas as moças do reino de Israel desejavam casar com um dos filhos mais velhos de Jessé. Quem não queria casar com um sargento? Quem não queria casar com Samar? Quem não queria casar com Abinadab? Quem não queria estar perto dos filhos mais velhos de Jessé? E agora, Jessé coloca um por um diante de Samuel. E quando Samuel, levado pela vaidade do primeiro olhar, olha para o filho mais velho de Jessé, ele pensa consigo: pelo porte, pelo tamanho, pelo nome que tem, pela patente alta que tem, pelo recurso que tem, com certeza está diante de mim o ungido do Senhor. Na hora, Deus brada no coração do profeta e diz: Samuel, não atentes para a aparência, porque você está olhando apenas para aquilo que está diante dos teus olhos. Você está olhando para o rótulo, você está olhando para a embalagem, você está olhando para o vasilhame, você está olhando só para a placa, você está olhando para a aparência. Eu não olho como você. Você olha para aquilo que está de fora, eu olho para aquilo que está de dentro, Samuel. Esse não é o meu escolhido. Passa o segundo e Deus de novo diz: não é esse. Jessé passa os seus 7 filhos diante do profeta Samuel. Não há nenhum filho mais. A casa está vazia. E é nessa hora que Samuel fica preocupado. É nessa hora que Samuel, ele pensa consigo: Deus não errou o endereço. Deus não errou a casa. Deus não me deu as coordenadas erradas. O GPS de Deus não erra. O mapa de Deus não se engana. Deus não errou no endereço. Mas tudo que Jessé tinha de melhor, ele já passou. Então Samuel, ele olha para Jessé e faz aquela pergunta que os céus estão fazendo nesta noite de hoje. Acabaram-se os nomes. Esta é a pergunta que todo pastor de igreja faz: cadê os jovens? Esta é a pergunta que esta geração está se fazendo. Cadê os jovens? A gente que é de culto, a gente que é de igreja, a
a gente que é de Bíblia, a gente que é desse mistério aqui, desse recinto aqui, a gente que é disso aqui que você está fazendo, a gente cresceu ouvindo as pessoas dizerem que os jovens é o futuro da igreja. Aleluia! A gente prega isso, a gente ensina isso, a gente tem falado isso, gastado a vida em cima do altar, dizendo que os jovens é o futuro da igreja. Mas a pergunta de Samuel continua bradando até os dias de hoje: cadê os jovens? Cadê o futuro da igreja? Cadê os futuros pastores? Aonde estão as futuras esposas de pastores? Aonde estão os futuros evangelistas? Aonde estão as futuras dirigentes de círculo de oração? Aonde estão os supostos futuros missionários? Onde eu posso encontrar um ganhador de almas aqui hoje? Aonde eu posso encontrar um futuro evangelista? Aonde você está sentado aqui? Ou você está sentado aqui? Onde está o futuro da igreja? Qual lugar você está? Aonde você está? Me diga. Aonde está esse jovem? Que amanhã, como estiver cheio de Deus, vai dar trabalho para o diabo. Aonde está este jovem que amanhã vai fazer o inferno abrir falência? Aonde está você? Porque a pergunta continua. Acabaram-se os jovens? Onde está o jovem que Deus pode usar? Aonde está o jovem que Deus pode levantar? Ao longo da Bíblia, os jovens sempre foram uma arma secreta que Deus usou em um contexto certo, em uma hora certa, em um episódio certo. Deus precisou de alguém para fazer a diferença no Egito. Ele contou com o jovem José. Deus precisou de alguém para fazer a diferença na Babilônia. Ele usou um jovem chamado Daniel. Ele precisou de um jovem para sentar no trono e reinar. Ele contou com Salomão. Ele precisou levantar uma voz profética em um período de caos, declínio e apostasia. Ele levantou um jovem chamado Eliseu. Aonde está um jovem que Deus pode usar? Aonde está um jovem que Deus pode levantar? Se Deus está precisando de jovens, se Deus quer jovens para usar, qual o perfil desse jovem? Qual o epiteto que esse jovem precisa ter? Quais os predicados, adjetivos, marcas, credenciais, características que um jovem pode ter para ser uma bomba na mão de Deus? Porque Deus não quer levantar qualquer jovem. Deus quer levantar um jovem. Deus não quer levantar qualquer moça. Deus quer levantar a moça. Deus não quer levantar qualquer menino. Deus quer levantar o menino. E não duvide se Deus pode te levantar, porque Ele pode. Se Ele fizer nessa noite de hoje, nessa segunda conferência, pregadores sairão daqui nesse
Eu acredito que a minha geração ainda está viva. Eu acredito que ainda tem remanescentes. Eu acredito que Deus ainda pode encher um jovem do Espírito Santo. Primeira marca que um jovem precisa ter para Deus levantá-lo na casa de Jessé: jovens que queiram um relacionamento sério com Deus. Quando eu falo de relacionamento, eu estou querendo dizer que comunhão, intimidade e relacionamento estão na mesma prateleira. Comunhão, intimidade e relacionamento são a mesma coisa. E é isso que Deus quer achar em você, jovem. Relacionamento. Mas não é qualquer relacionamento. Deus não quer que você tenha um relacionamento frívolo, banal. Deus não quer, jovem, que o seu relacionamento com Deus seja raso, superficial, artificial. Deus não quer que o seu relacionamento com Ele seja de plástico, da Shopee. Deus quer que o seu relacionamento com Ele seja um relacionamento profundo, verdadeiro. Deus, Ele quer que o seu relacionamento seja autêntico, seja real. Deus quer que você, jovem, esteja disposto a deixar no altar hoje todas as suas vaidades. Deus quer que você deixe no altar dele hoje todos os seus posteriores sonhos e saia daqui não com os seus sonhos, mas com os sonhos que Ele tem para você. Relacionamento com Deus é algo que ao longo da Bíblia e da história Deus sempre quis ter com a gente. Deus sempre procurou se relacionar conosco. Olha a Bíblia. Relacionamento com Deus não vem de hoje, vem lá do Éden. E foi para mim, escute uma coisa: lá no Éden, nem Adão e nem Eva precisava fazer culto. Adão não precisava orar. Adão não precisava louvar. Adão não precisava adorar. Porque tudo isso só foi necessário depois da queda de Adão. Porque depois da queda, oração, louvor, culto, oração nos conecta de novo com Deus. Então, antes do pecado, como é que Adão fazia para se relacionar com Deus? É fácil. Não era Adão que ia até o culto. Não era Adão que ia até Deus. O texto diz claramente que todos os dias, sem falhar, Deus pessoalmente descia no jardim para falar com Adão. Jovem, se fosse nos dias de hoje, para você entender a minha linguagem de maneira fácil, é como se Deus estivesse descendo no jardim, apertando a campainha, Adão correndo para atender, abrindo o portão, e Deus parado em pé, dizendo: Adão, prepara o chá, prepara a bolacha, porque hoje eu vim bater papo com você, hoje eu vim conversar, hoje eu vim relacionar, hoje eu vim ter comunhão com você, Adão.
não é crente, um jovem que não é salvo, um jovem que não está envolvido nos mantos e nos mistérios de Deus, está neste momento aonde? Na porta de uma adega, aonde que um jovem que não tem Deus na vida está aonde agora? Dentro de uma biqueira, vendendo, usando ou comprando droga, aonde que um jovem que não tem Deus está agora? Ralando bucho e ralando o pé em algum lugar por aí, mas o melhor lugar para estar é aqui, sabe por quê? Porque no final de uma balada tem bomba, granada, tiro e facada. Aqui não, aqui durante o culto e depois do culto não tem tiro, não tem bomba, não tem granada. O que tem, pastor? Glória e presença de Deus. Tudo que você usar de maneira abusiva lá fora, você vai ter overdose. Aqui dentro não. Aqui dentro não. Aqui dentro vai ter tanta glória, tanta glória, tanta glória, tanta glória, que você não vai ter overdose. Pelo contrário, quanto mais melhor, mais melhor, mais melhor, mais melhor, mais melhor, mais. Em uma das últimas conferências ou palestras de jovens que eu dei, o Senhor me deu a graça de falar sobre esse mesmo tema, a importância de se relacionar com Deus. E depois que eu preguei, eu estava lá na porta. Um jovem veio, me chamou no canto, procurou, me disse: pastor, eu amei tudo que o Senhor disse. Senti tanto Deus na minha vida, que eu vou dizer uma coisa para o Senhor. Eu disse: diga, a partir de hoje eu vou mudar meu relacionamento com Deus. Eu falei: beleza, legal. Por curiosidade, por favor, me diga como é que você vai começar. Ele disse assim: pastor, eu vou começar a ir mais para o culto. E eu falei para ele: filho, posso dizer uma coisa? Ele disse: você está começando errado. Ele fez essa mesma cara que você fez agora. Relacionamento com Deus não se define com 2 horas de culto. Não é porque eu venho ao culto que isso quer dizer que eu tenho relacionamento. Não é porque eu frequento 2, 3 ou até 4 cultos na semana que eu tenho relacionamento com Deus. Não é porque eu fui o primeiro a chegar e o último a ir embora de um culto que eu tenho relacionamento com Deus. Estar aqui é bom. Vir do culto é maravilha. Mas é o suficiente? É o primeiro passo. É o começo. Mas isso não quer dizer que é o suficiente. Relacionamento com Deus não se constrói com 2 horas de culto. Relacionamento com Deus não se constrói só porque você chegou no culto. Uma autoanálise, eu queria que você, que é inteligente, acompanhasse o raciocínio. É possível eu nascer na igreja, ter pais da igreja, irmãos da igreja, família da igreja. É possível eu crescer dentro da igreja. É possível eu começar a cantar os cordeirinhos de Cristo na igreja, continuar a crescer dentro da igreja, virar adolescente dentro da igreja, cantar nos jovens, cantar nas mocidades da igreja. É possível eu pregar na igreja, cantar na igreja, louvar na igreja, orar na igreja. É possível eu começar a flertar com alguma moça na igreja, namorar na igreja, noivar na igreja e até casar na igreja. É possível eu conquistar
conquistar uma família na igreja, ter filhos na igreja, ver meus filhos crescerem na igreja. É possível eu comemorar bodas de 25, 50 anos de matrimônio na igreja. É possível eu ver os meus netos crescer na igreja. É possível eu ficar velho dentro da igreja. É possível eu ficar com os cabelos brancos dentro da igreja. Ficar doente estando na igreja. Morrer mesmo frequentando uma igreja. Ser velado dentro da igreja. E mesmo assim morrer e correr o risco de ir para o inferno. Eu te faço uma pergunta e você responde: se eu dormir a noite toda numa garagem, eu viro um carro? Se eu dormir a noite toda na garagem, eu viro uma moto? Então não é apenas vindo para a igreja que eu me torno cristão de verdade. É preciso um relacionamento. E é isso que Deus quer encontrar em mim e em você, jovem, que está aqui nessa noite de hoje. Ele quer se relacionar com você. Ele quer comungar com você. Há um tempo atrás existia um jovem lá nos Estados Unidos da América. Um jovem tão rebelde, meu pastor Júnior, tinha um nível de rebeldia tão grande que pai e mãe já não aguentavam mais. No culto ninguém aguentava mais aquele jovem rebelde, respondendo, boca suja, desobediente, descompromissado, não queria nada com o céu. Um dia, o pastor pediu a permissão de todos os pais para deixar a mocidade naquele ano não ter congresso, não ter festividade, não ter culto de ação de graça. Em vez de gastar o dinheiro com festa, o pastor pediu para os pais deixar o pastor levá-los até a Inglaterra para fazer uma visita na casa de John Wesley. Para quem não sabe, John Wesley foi o maior pregador do século XVIII. Foi o maior evangelista. Ganhou 80% de toda a Inglaterra nos seus dias. E eles foram. E o jovem rebelde estava no meio. O pastor quase que desistiu de ter levado aquele jovem. Durante o tour todinho, aquele jovem não deixava ninguém em paz. Foram nas igrejas que Wesley pregou. Foram na biblioteca de Wesley. Nos orfanatos que Wesley ele levantou. Foi na casa dos pais de Wesley. Nas ruas, nas praças que Wesley pregava, nas feiras. 7 dias de turismo. E no último dia o pastor deixou para visitar a casa de John Wesley. E quando cerca de 50 jovens entraram dentro da casa de John Wesley, aquele jovem rebelde observou que eles entraram em todos os cômodos da casa de John Wesley. Apenas a porta continuava fechada. E ele, curioso, perguntou para o guia de turismo: por que essa porta ninguém abre? O que tem por trás dessa porta? Abre ela para mim. E o guia disse: eu não posso abrir. Ele ficou a viagem toda incomodando o guia para abrir aquela porta. O guia disse: olha, se eu abrir, você promete em nome de Deus me deixar em paz? Ele disse: eu prometo. O guia abriu a porta e ele entrou com pé e mão, com tudo. E quando ele entrou, passe, jovens, era uma pequena sala de 3 por 2, com uma escrivaninha velha do lado. E quando ele olhou do lado da escrivaninha,
terra, tinha 2 buracos no chão. Ele olhou para o guia e disse: o que são aqueles 2 buracos? O guia disse: aquelas são as tuas marcas do joelho de teu mestre. Foi ali que ele passou 50 anos orando e buscando a Deus para que a glória de Deus fosse glória na sua vida. Alguém chamou o guia lá fora e ele correu. O museu foi na hora de fechar. Na hora de fazer a contagem dos alunos para voltarem para o ônibus, chamou um por um. E o pastor e o guia notou que de 50 só tinha 49. Quem é que está voltando? E não quer na lista. Quem você acha que era? Era o rebelde. Era o jovem delinquente. O guia correu lá dentro para ver o que tinha acontecido. E quando ele chegou na porta, testemunho verídico do guia, Alfred Hancock, ele disse que sentiu na porta da entrada do museu os pés do seu cabelo, o cabelo dos seus pés, da terra, tudo que havia cabelo no seu corpo se arrepiar de cima para baixo. O guia não era convertido. Quando ele entrou dentro da casa, ele já sabia onde o menino estava. Quando ele entrou dentro da salinha, o jovem estava com os 2 pés naquele buraco, com o joelho novado, uma poça de água misturada com lágrima e suor. E o guia só conseguiu ouvir aquele menino em meio a choro, em meio a lágrimas, em meio a línguas estranhas, orar e dizer: Senhor, se o Senhor usou Wesley, você pode me usar também. Se você levantou Wesley, o Senhor pode me levantar também. O guia caiu de joelhos no chão. Deu 30, 40, 1 hora, ninguém sai da casa. O pastor deixa os jovens dentro do ônibus e corre lá. O pastor era da igreja batista tradicional. Povo que não acreditava nas evidências do Espírito, do batismo de línguas, do batismo de fogo. Mas quando o pastor chegou na porta da sala que estava aquela criança, o Espírito Santo desceu naquele pastor na mesma hora. A história diz que passou 10 minutos, o chão começou a tremer, como se fosse um terremoto. Os 49 jovens que estavam dentro do ônibus começaram a pular, a cantar e a sentir a glória de Deus, e foram batizados com o Espírito Santo naquele dia. 4 horas! Com muito esforço, o jovem se levantou. Já não levantou mais o mesmo. Já não levantou com a mesma visão de outrora. A carnalidade caiu por terra. A vaidade foi vencida pela glória de Deus. E o pastor simplesmente abriu a porta do ônibus e disse: por favor, Billy Graham, pode entrar. Esse jovem, o nome dele era Billy Graham. Morreu em 2018 com 100 anos de idade, com 85 anos de ministério. Billy Graham, antes de morrer, ganhou mais de 17 milhões de almas para a glória de Deus. O prato da casa de Jessé está
moças que são afastados do caminho de Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. Eu também um dia já estive na mesma condição que você, na condição de um perdido e de um pecador. 10 minutinhos eu vou encerrar. Eu cresci dentro de um ambiente espírita. Minha mãe era mãe de santo. Nós tínhamos um terreiro de macumba no terreno de casa. E um certo dia, minha mãe estava arriando um trabalho para uma entidade na encruzilhada. 3:30 da manhã, incorporada com seus demônios. Estava vindo um grupo de jovens à vigília. Eles estavam em 5. 4 atravessaram para o outro lado e fizeram de conta que não havia. Mas um jovem que se enquadra dentro dessa busca de Samuel parou diante da minha mãe, com autoridade colocou as mãos na cabeça dela, expulsou os demônios, falou de Jesus para ela. E minha mãe, naquela encruzilhada, naquela madrugada, dobrou o joelho e aceitou Jesus como Senhor. Passou-se um tempo, o terreiro de Candomblé já não tinha mais. Já era um ponto de pregação da Assembleia de Deus. Minha mãe ensinou a mim e aos meus irmãos a orar, jejuar, ler a Bíblia. E a gente era apaixonado por aquilo. Infância difícil, meu pai alcoólatra. Eu me lembro que um dia minha mãe, ela costumava nos acordar logo cedo para ir para a consagração. Consagração, para quem não sabe, é a oração que a gente faz logo pela manhã. Dependendo da igreja, da ocasião, começa às 6, 7, 8 horas. A gente foi para a consagração. Chegamos na consagração, já era meio-dia. Eu não tinha tomado café. Minha mãe se arrumou, tomamos banho, porque 2 horas ela tinha compromisso no círculo de oração. O círculo de oração é um culto que tem à tarde. É um culto em que crentes se reúnem para orar à tarde. E quer um conselho? Se tiver pecado escondido, não vai não. Porque as irmãzinhas do coque lá é fogo. O culto à tarde acabou 5 da tarde e outra. A gente morava no Jardim Bonança, perto do Jardim São João. Não tinha dinheiro para condução. Não sei se você tem a mesma idade que eu, mas aqui em Guarulhos, antigamente, tinha aquele ônibus amarelo da Canarinho. Não sei se as pessoas que lembram. Só eu sou mais velho aqui. Nós tínhamos que voltar a pé, lá do Lago Azul, do Jardim São João. Sem café, sem almoço, e já ir direto para o culto à noite, porque minha mãe dirigia nas sextas-feiras o culto de libertação da igreja. O culto foi uma bênção, acabou quase 10 horas. Éramos da igreja Deus é Amor. Cheguei na cantina, irmão, com os olhos para fora, barriga nas costas. Sem almoço, sem café, sem janta. Pedi uma coxinha na cantina para a irmã disse para você não. E quem disse que nós fomos embora para casa? Tinha que ficar porque tinha oração das 11 à meia-noite ainda. Deus. A gente chegou em casa quase 1h da manhã. Geladeira vazia, despensa vazia. Pastor, chegou, já foi dormir? Era lei lá em casa, antes de dormir, orar meia hora e cantar 2 louvor da harpa. Eita, irmãos. Dormiu? Nada. Oração das 3 da manhã. Pastor, é muita coisa? Não.
E na oração da madrugada, eu vi minha mãe orar e dizer assim: Deus, passamos o dia todo na tua obra. Meu filho não tomou um gole de café. A despensa está vazia. E eu só te peço uma coisa: não deixa meu menino passar mais um dia sem comer. Amassa ele, prova ele, mas não deixa meus filhos na prova. Terminamos de orar e fomos dormir. Isso aqui é para quem crê, irmãos. Eu nunca vi um caminhão de um mercado 6 horas da manhã bater no portão de alguém para fazer entrega. 6 horas da manhã, o caminhão do supermercado Irmão Lopes bateu no portão de casa, chamando minha mãe pelo nome, dizendo: Dona Maria, abre o portão e a porta, porque temos uma entrega para a senhora. Irmão, foi tanta coisa boa. Sabe por quê? Porque quem tem Jesus não precisa de imaginar a sua vida. Pastor, depois desviei da igreja, fui embora de casa. Minha mãe, infelizmente, separou do meu pai, alcoólatra, casou com um homem, não se dávamos bem. Saí de casa, fui morar na rua Vila Maria, Guilherme Corte. Quem sabe onde é? Guilherme Corte. Aquela faculdade U9 estava em construção ainda. Meu amigo me fez uma caixa de engraxate e eu comecei a engraxar sapato. Morando na rua 1 ano. Viciei na maconha, viciei na cocaína e por fim me enveredei pelo caminho do carro. Minha primeira prisão foi com 14 anos de idade. Entrei com 14 e saí com 30. 16 anos da minha vida foram por água abaixo. 16 anos da minha juventude, da minha mocidade, foi por água abaixo. Entrei numa facção criminosa, a pior coisa que eu fiz na minha vida. 7 rebeliões, 3 overdoses. Na minha última overdose, eu fui socorrido 5 horas da manhã, sangrando pelo nariz, pela boca e pela orelha. Quando eu cheguei na enfermaria, que eu pensei que eu ia ser atendido, o agente penitenciário olhou para mim e disse: por mim você morre aí, seu lixo. E naquele dia eu pensei que eu ia morrer, irmãos. Fui estabilizando, a pressão abaixou, o perigo de morte foi embora. Meio cambaleando, voltei para o pavilhão de novo. Já era 7 e pouco da manhã. Era festa de Dia das Mães do presídio, lá no Carandiru, antiga detenção. Estávamos no fundo do pátio, quase 50 presos. Você acha que eu fui beber água, que eu fui comer alguma coisa? Que nada. Voltei a fumar maconha e cheirar cocaína de novo. Pastor, por quê? Porque eu tinha 55 anos de cadeia para tirar. Sem pai, sem mãe, 55 anos de cadeia para tirar. Qual perspectiva você tem da vida? Que futuro você consegue enxergar? Que amanhã você consegue enxergar? Não tem. É olhar para frente e ver uma nuvem negra e nada mais. As visitas começaram a chegar. E foi levantando um amigo, outro amigo, outro amigo, outro amigo. Quando deu 12:30, eu olhei para o meu lado, pastor. Não tinha ninguém mais. Ali que a ficha caiu. Já era. Acabou. Irmão,
usar aqui, na noia, mesmo drogado, eu olhei para o céu e eu fiz uma oração. E com toda a crença da minha alma, Deus, Ele ouviu aquela oração. Eu disse: Deus, se o Senhor me der uma esposa, eu prometo que eu largo tudo isso aqui e eu vou te servir. Passou uma semana, Deus colocou a nega mais linda do mundo. Pastor, se conheceu como? Pelo celular. Ela quer me dar o golpe e eu quero dar o golpe nela. Olha só que lindo, pastor. Ela quer me dar o golpe, irmão. É um bandido velho e eu quero dar o golpe nela. Ela, filha de pastor, mãe que há quase 50 anos faz obra no presídio lá em Pernambuco, irmão pastor, irmã missionária, e ela estava afastada no centro de Macumba recebendo carro. Olha que parceria boa isso. Um drogado presidiário com uma macumbeira. Segundo a ótica humana, o que essa união poderia dar? Ou eu matava ela, ou ela me matava. Ou eu acabava de torar a vida dela, ou ela acabava de torar a minha. Mas como o céu não errou o endereço quando mandou Samuel na casa do Jessé, Ele também não errou o endereço lá em casa. Um dia eu olhei para ela, ela olhou para mim e disse assim: eu não aguento mais. Vamos voltar para a igreja? Eu disse: olha, voltar até dá. Só que eu corro risco muito grande. Como é que eu vou chegar no meu padrinho e dizer que eu não quero mais o PCC? Como é que eu vou chegar para esse povo aqui e dizer que eu vou ser crente agora? Como é que eu vou dizer que eu vou para a igreja? Ela olhou para minha cara e disse: se eu fizer aliança lá fora, você vai ter que fazer aliança também aqui dentro. O estreito, ela reconciliou com Jesus aqui fora. Eu fui num culto. Talvez você não conheça, mas eu que cresci praticamente na Assembleia de Deus, eu conheço. Um louvor da harpa que o pastor estava cantando. E o louvor da harpa cantava assim: se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muitas. Eles entenderam que eu estava largando algo por alguma coisa bem melhor. Só que aí teve um problema, irmãos. Já não era faccionado mais. Já não tinha mais cocaína no nariz. Já não tinha mais um cigarro de maconha nos dedos. Já não tinha mais o crime no meu coração.
Mas aí faltava 55 anos de cadeia para ti. O que fazer, irmãos? Você crê que um posicionamento derruba decretos? Você crê que um posicionamento anula sentenças? Meu Deus. 6 meses depois, já estava renovado no Espírito Santo. No mesmo pavilhão que eu passava nos domingos de manhã gritando 1533, PCC, Pai, Justiça, Liberdade e Igualdade para todos. Agora, no domingo de manhã, eu abria a Bíblia e dizia: Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a verdade. Com 6 meses, numa segunda-feira, o oficial de justiça me chama para uma audiência. Para quem tirou os dias igual eu, se você não tirou, não tira não. Mas para quem já tirou, sabe. Quando o oficial de justiça te chama, só é para 2 coisas: ou caiu mais algum B.O., ou mais alguma coisinha você tem que assinar, ou porque alguma coisa boa chegou. Irmão, como desgraça para pobre é pouco, como diz o outro, eu já fui pensando mais alguns aninhos para tirar. Quando eu cheguei lá, o oficial de justiça apertou a minha mão entre a grade e disse assim para mim: a paz do Senhor. Eu olhei para a cara dele e falei: a paz do Senhor. Você está quanto tempo servindo a Deus? Eu falei: primeiramente, com todo respeito, como o senhor sabe que eu estou crente? Ele disse: porque eu vi alguma coisa diferente na sua vida. Porque quando essa pasta chegou na minha mesa ontem à tarde, eu pensei comigo: só pode ser crente. Do tamanho do milagre acontecer. Eu disse: eu não pedi. Você vai assinar hoje o indulto natalino. Você acabou de ganhar na sua remissão de pena 33 anos da sua pena. Você já está tirando 15 meses para então, é só esperar mais 3 meses que você vai estar saindo pela
vento, Ele quer que você venha. Pastor, eu vou esperar parar de beber. Não, vem bebendo mesmo. Pastor, eu vou esperar parar de fumar. Não, vem fumando mesmo. Pastor, eu faço algumas coisas erradas, vem fazendo coisa errada mesmo. Porque o apelo aqui não é para anjos. O apelo aqui não é para sacerdotes perfeitos. O apelo é para gente igual a eu e você, pecador. Eu ainda demorei um tempo para parar de beber, para parar de fumar. Eu não parei de fumar no dia todo, não, irmãos. Mas olha eu aqui, olha onde eu estou, ministrando hoje para você que a porta da graça está aberta. Porque Jesus quer fazer uma obra na sua vida. Eu queria encerrar porque eu tenho 2 minutos. Eu queria encerrar fazendo uma oração para você. E depois da oração eu tenho um convite que você só vai negar se você quiser. Eu queria que pela graça de Deus, se você sentir no coração, abraça alguém do seu lado aí agora, se você pode, por favor. Abraça, mas não solta esse abraço. Não solta. Abraça, isso. 2, 3 pessoas no máximo, abraça ela. Eu queria que você fizesse uma oração por ela aí agora onde você está. Faz uma oração de 1 minuto por ela aí agora. Profetiza coisas boas para ela. Profetiza algo bom para ela aí. Cadê os meus obreiros para poder cumprir esse ponto de oração aqui agora? Eu estou vendo jovens chorando lá embaixo. Isso, jovem, a palavra é para você. Isso, obreiro, sai do seu lugar e vai orar por alguém se você pode aí. Eu estava Pastor Yolanda, dá um abraço para aquela jovem de vermelho ali para mim agora, dessa de vermelho ali. Diga que o Espírito é apaixonado por ela. Meu profeta, o Senhor, profeta, olha para mim aqui. Tem fogo aí? Tem, eu sei que tem. Dá um abraço naquele jovem ali de boné. Lá, tá vendo? Diga que o Espírito também é apaixonado pela vida dele. Oh, glória. Dá um abraço de crente dele. Recebe esse abraço aí, profeta. Ele vai orar por você agora. E esse laço vai ser quebrado na sua vida agora. O Senhor me diz que os jovens aqui não terminarão a vida na biqueira. Os jovens que estão aqui não terminarão a sua vida no mundão. O anzol de Deus vai pescar você hoje. A vaga para você na mesa do rei. Porque Deus mandou Samuel dizer: enquanto o jovem não chegar, ninguém vai sentar na mesa. Barulhos e gritos, é só lágrimas, é só abrir o coração.